Boa tarde, Pedro Evangelinos, presidente do Conselho de Administração da Brava, presidente do Sindratar São Paulo, presidente do Conselho Acadêmico da Escola Senai Oscar Rodrigues Alves, diretor da RAC Brasil. E o que mais, Pedro? Ronaldo, boa tarde. O que mais? Sou seu amigo. Eu fico por aí. Porque você queria escutar o quê? Que eu faço parte do Conselho Superior de Economia da Fiesp, do Conselho Estratégico da Fiesp, sou o diretor da Federação das Indústrias desde 82? Não. O mais importante, já disse, seu amigo. Muito obrigado. Você sabe que é recíproco. Ok. Então, Pedro, a última edição da revista Brava, Climatização e Refrigeração, que está inclusive circulando na feira, ela trouxe um painel, vamos dizer assim, não foi uma matéria, mas foi um painel sobre o tal do Total Cost of Ownership, ou, traduzindo para o português, o custo total de propriedade, certo? E nós tivemos várias pessoas falando, vários líderes do nosso segmento falando. Um deles foi você, que fez, na minha opinião, uma abordagem muito simples, direta e inteligível de por que é que essa ferramenta tão valiosa, né, para a gestão dos negócios, para a tomada de decisões, ela resiste a ser aplicada no nosso ambiente de negócios. Você poderia falar um pouco sobre isso? Muito bom. Então, vamos começar pela a forma simples e fácil que eu expliquei. Nada mais tem a ver do que a diferença entre preço e custo. Preço é quanto efetivamente você paga por uma instalação num primeiro momento. E custo é o que você desembolsa durante o tempo de vida útil desse sistema. Eu trouxe aqui relação da refrigeração e eficiência energética da Brava e do Procel. Eles fizeram uma cartilha maravilhosa. Eu não sei se nós temos imagem aqui, temos? Não. Tá bom, mas a cartilha maravilhosa não deixa de ser diferente daquela que, se você tiver na revista, mostra que o custo de capital inicial, ou melhor, o preço inicial, é 15% do valor do desembolso durante a vida útil do sistema, se você considerar de 10 anos. Aonde 15% é o preço, tá, de um total de custo de 100%, aonde energia elétrica é 75%. Muito bem. Ao longo da vida útil do equipamento. Do sistema. Vamos imaginar 10 anos. Aí vem a seguinte pergunta. Puxa vida, por que que na Europa, por que que na Ásia, por que que na América do Norte e em alguns países da América Latina se dá uma atenção tão grande a isso? Se dá uma atenção grande a isso porque normalmente esses investimentos demandam financiamento. Um financiamento, vamos esquecer o que aconteceu nos últimos 2 anos e vamos lembrar do que era nos últimos 8, tirando fora esses 2. A taxa de juros na Europa, ela oscilava próxima a 1%, e nos Estados Unidos era 0%, e na Ásia estava em torno de 1%, e no Japão era negativo. Então, o indivíduo que ia fazer um investimento, ia buscar recurso, ia buscar capital, ele tinha um custo de capital, na média, de 3% ao ano, 3,5% ao ano. Ele tinha uma percepção de economia de 6 ou 7, obviamente, ele abraçava esse financiamento, aplicava o financiamento e ganhava dinheiro suficiente para ele poder pagar o custo de financiamento de 3 dentro de um ganho de 6,5 a 7. Muito bem. Qual a diferença do Brasil? Aí vem a grande pergunta. Brasil é aquele país onde até o passado é incerto, como dizia o Pedro Malan há 10 anos atrás, ele era um visionário. Se você pegar o que aconteceu no Brasil nos últimos 6 meses, você vai dizer o seguinte: não, absoluta certeza que não temos mais passado.
Porque nada que você afirme que aconteceu no passado é reflexo daquilo que pode acontecer no presente. Mas continuando. Então, o Brasil, o investidor, o empreendedor, quando ele vai buscar um recurso no sistema financeiro via de regra, ele vai pagar a taxa que é taxa de juros Selic, que na média a nossa ficou, tirando os últimos 2 anos, ficou em 8,5%, mais um spread, que vai para 10,5%. Bom, se eu vou pagar 10,5% de custo para poder investir e o meu negócio me dá 6,5% de retorno, eu vou ter que tirar do bolso para pagar esse empréstimo. Então, por que que aqui no Brasil a pessoa olha preço, que é aquele pontapé inicial, e não o custo de 10 anos? Porque ele não tem os recursos para manter esse investimento durante 10 anos. Ou não tinha. Trouxe uma boa notícia para você. Esse sistema nosso, como não só da nossa empresa, como de outras empresas que também prestam este bom serviço para o consumidor, ele começou a ser financiado pelo cartão BNDES. Em taxas de juros que são compatíveis com o retorno de investimento dele. Então, agora, ele pode, vamos dizer, num projeto de 51 mil, que é o mais econômico, ele pode se financiar em 48 parcelas de R$ 1.500. Ou seja, ele já pode começar a pensar a longo prazo. Exatamente, porque 48 parcelas são 4 anos, contra hoje, longo prazo, infelizmente, aqui é 12 meses, que é 1 ano. É isso. Não sei se eu fui claro. Sim, foi claro, né? Claríssimo. Agora, você também falou nessa conversa que nós tivemos para montar esse painel, de algumas dificuldades que muitas vezes as empresas têm de recorrer a empréstimo BNDES. Você tem toda a razão. Isto está sendo resolvido, em parte, com esse programa que o governo... Na realidade, esse programa era do Ciro. Programa campeão. Ciro falou disso há 2 anos atrás, eu bati palma. Você tem 70 milhões de brasileiros com questão de... pendurados. Exatamente. Uma ficha que não os permite a ter crédito. Tem 6,5 milhões de empresas na mesma situação. Então o governo criou o Desenrola e o Resolve, que é exatamente para trazer de novo para o consumo esses 70 milhões de compatriotas nossos, esses 6,5 milhões de empresas, que no pior dos casos, se empregarem cada um 3 funcionários, nós estamos falando em 18 milhões de pessoas trabalhando. Que digam que metade não é registrada, tudo bem, mas você tem 9 milhões registrados. Sim. Então tem que trazer de novo essas empresas para a oportunidade comercial. E o governo está fazendo isso. Porque até então, como é que funcionava essa questão? A empresa tinha o cartão BNDES. Esse cartão BNDES estava linkado na expedição de um certificado de regularidade fiscal, quer da parte de contribuição, quer da parte tributária, e você faz isso pela internet. Só que de cada 10 empresas que tentavam fazer isso pela internet, 8 não tinham expedição desse certificado. É uma certidão negativa e não deve. Dessas 8, uma era um problema administrativo, mas 7 eram problemas desses que o governo está tentando resolver. Então eu diria para você o seguinte, se o governo fizer a parte dele com relação a essas empresas até o final do ano, nós teremos de volta, não vou dizer para você os 74%, mas seguramente pelo menos uns 35%, 40%, que é um número extremamente elevado. Ou seja, para fazer um trocadilho, a coisa se desenrola. Exatamente, a coisa se desenrola do lado da jurídica e resolve do lado da física. Agora, tem um detalhe, né? Porque quando você mostra esses números, né, nós estamos falando aqui também de sistemas que trazem eficiência energética. Eu sei. Não, isso é... Que abate, não é? É que o ganho, você tem toda a razão. Para você levantar recurso para poder fazer esse investimento é em algo que você tem uma redução da sua despesa em energia. Eu não consigo imaginar, você consegue imaginar um indivíduo que quer comprar um veículo para colocar como Uber Black, top, vai comprar um Landau. Confortável, nossa, dá para colocar até televisão, dá para colocar frigobar, o que você quiser.
Aí ele entra com um Landau para trabalhar com Uber, fazendo 3,5 km com 1 litro de gasolina. Vamos explicar o que é o Landau, né? Bom, o Landau é o seguinte. Nossa geração sabe o que é o Landau. O Landau era o Cadillac da década de 80 aqui no Brasil. Ele começou a ser produzido em 1970 e parou a produção em 1983. Era o carro mais confortável que já existiu. Eu diria o seguinte, se você pegar as Mercedes atuais, elas não são... A suspensão, eu estou falando de suspensão, era um sistema de suspensão fabuloso, fabuloso. A sensação que você tinha é que estava num daqueles ônibus Pullmans que ficava flutuando. Muito bem, este era um Landau. Motor V8 de 230 ou 240 HP, que fazia 3,5 km, 1 litro de gasolina. Então não dá para você imaginar alguém indo fazer um financiamento no banco, seja ele qual for, para comprar este veículo para trabalhar de Uber. Da mesma forma que eu não imagino um empreendedor, um empresário que precisa de um sistema de refrigeração comercial indo buscar um financiamento para gastar o dobro de energia do que ele poderia gastar se observasse essas questões. Ou seja, isso, portanto, né, uma tomada de decisões desse nível, né, ajuda a gente em tudo, né, Pedro? Com certeza, ajuda em tudo e ajuda quem produz, ajuda quem está investindo em empreendedor e ajuda o consumidor desse empreendedor. Explico por quê. Porque se o gasto dele é menor, a margem que ele precisa aplicar para ganhar a mesma coisa é menor. O consumidor que vai comprar um produto mais barato. É o famoso ganha-ganha, win-win em toda a cadeia. E o meio ambiente? O meio ambiente agradece mais ainda. É o famoso ESG. Deveria entrar, né, nas normas ESG, né? Exatamente. Certo. Pedro, mais alguma coisa você acha importante acrescentar? Para mim está excelente. Eu só quero umas cópias dessa revista para deixar no estande para poder ler. Certo. Bom, muito obrigado, Pedro. Foi excelente. Tá? Eu acho que isso daqui vai girar agora pelas redes da Brava. Eu acho que vai ser muito válido para as pessoas que estão tendo que tomar decisões, né, na aquisição de um sistema de refrigeração. Coisa boa, fico feliz com isso. Obrigado você, Ronaldo. Um abraço a todos.